A graça e a paz do Senhor, começando mais um Na Mesa podcast. E hoje, uma convidada muito especial, a nossa pastora Thaisa. E a gente vai conversar um pouco. Seja bem-vinda. Obrigada, olhar para lá, né? Que maravilha, gente, é um prazer estar com essas duas mulheres, né, na mesa, no podcast Na Mesa, conversando, né, falando sobre várias coisas, falando sobre a nossa vida, ouvindo também, né, porque aqui somos 3 mulheres, e falando sobre assuntos que o Senhor vai encaminhando, sobre a palavra. Então eu creio que nós teremos um diálogo direcionado por Deus, maravilhoso, né, e estamos aí para conversar, abertas, e vamos lá. Querem saber? Então vamos lá, pastora. Todo mundo está aqui ansiosa, né? Para saber quem é a pastora Thaisa, quem é a mãe, quem é a professora, né? Cada público conhece um pouco, tá? Agora a gente vai conhecer mais um pouquinho. São públicos diferentes, né? Bom, eu sou Thaisa, né? Como ela disse. Tenho 47 anos, sou mãe de 2 meninos, um de 16 e um de 11, Davi e Danilo. Sou professora, sou pastora, sou mãe, como ela disse, mulher. E estou vivendo intensamente cada momento desse, né? E como eu sempre digo, quando perguntam quem sou eu, a gente geralmente fala os nossos afazeres, né? Eu sou isso, eu faço aquilo, mas dificilmente a gente consegue falar sobre o nosso eu, né? É uma dificuldade enorme da gente falar da nossa identidade, da nossa alma. Existe uma dificuldade, a gente tem discursos maravilhosos sobre o outro, sobre teorias, mas sobre nós mesmos, e aí é um dos grandes fatores. Às vezes a gente até nem sabe, né? Nem sabe. Tem uma dificuldade, tem uma dinâmica que eu gosto de fazer quando eu estou em aula. Eu dei aula já na universidade por 12 anos. E é a do espelho, que ela é bem conhecida, né? Eu pego uma caixa, coloco um espelho e chamo cada um de lá. Aqui tem um presente. E eu queria que voluntariamente viesse, visse esse presente, não dissesse, mas desse uma característica. E é a pessoa mesmo. E ninguém consegue falar. É impressionante. Há uma paralisação, outros têm crise de riso, outros têm crise que é de choro, mas dificilmente consegue se identificar o seu eu. E a gente precisa aprender a falar isso, a dizer sobre nós mesmos. E isso é um aprendizado, né, que eu tenho constantemente. Não é fácil, porque nós somos acostumados a falar mais do outro do que sobre nós mesmos. Mas Thaisa é uma mulher muito, muito apaixonada pela vida, por todas essas funções dela. Amo minha profissão, amo Deus, amo servir a Deus, e tudo isso foi um chamado, não foi escolha, nem professora e nem pastora. Eu era gaga, né? Muito gaga na minha adolescência, e literalmente, por causa da minha gagueira, eu jamais poderia ser professora e pastora, né? E ser chamada para a palavra, para o ministério da palavra, ou seja, usar aquilo que era vergonha para mim na minha adolescência, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E para abençoar pessoas. E é assim que Deus faz. Deus usa aquilo que não temos, aquilo que não conseguimos fazer. Deus levanta os loucos para confundir os sábios, né? Isso que a palavra de Deus diz. Sim. E só que no processo eu não entendia muito bem isso, eu só fui entender depois. Então a gente não precisa de todas as respostas para a gente poder avançar. A gente só precisa ir, mesmo sem saber para onde ir. Quando Abraão foi chamado, Deus ele não disse para onde ele ia, né? Ele só chamou e ele aceitou. E muitas coisas são construídas no processo, a gente precisa entender isso. Nós não estamos sós, nós estamos com ele. Então, o processo ele não é fácil, porque o processo muitas vezes ele tem a ver com a negação de um eu errado que você tem sobre você mesma. Então você constrói um conceito errado sobre você mesma e você precisa negar aquele conceito para poder aceitar o que Deus tem que é para a gente. Então esse é o processo difícil, né? Negação do eu já construído em você.
e assumir quem de fato conhecer em Deus, né? você é, né? Eu sou linda, sou maravilhosa, sou poderosa, sou mais do que vencedora, dentro da individualidade de cada um. Sim. E hoje eu entrei no curso de pedagogia, né? Sou professora do município de Natal há quase 20 anos. Assumi já vários cargos e nesse eu fui me conhecendo enquanto liderança de luta, não de luta de militância, mas luta não deixa de ser militância, mas a militância que a gente conhece hoje é muito pejorativa, né? É diferente. Mas eu odeio a injustiça, nunca pedi nada que é pra mim, assim, nesse meio as coisas foram surgindo. Eu odeio injustiça, odeio mentira, então eu sempre lutei por causas coletivas dentro da educação, sempre fui muito, uns me têm como briguenta, né? Briguenta, eu não consigo quer me ver assim, mas em determinadas situações já teve casos de eu ir para cima, no sentido que eu digo, ir para cima, defender, abrir o bocão, eu não aceito, está errado, né? Mas no dia a dia eu não sou assim, e aí a gente entende que é um chamado, que é uma unção, né? Naquele momento, Deus levanta a sua voz e você fala no nome de Deus. Nem sempre você está dizendo em nome de Jesus, mas ali você, de fato, está sendo uma figura usada por Ele, né? E aí depois é que a gente vai entender. E quando a gente entende, a gente se aceita mais. É verdade. São muitas coisas de Thaís. É muita história vivida, né? Muitas experiências. Mas eu sou hoje o que eu vivi. Sim. É por isso que eu acho que ninguém deveria repetir essa frase, se eu voltasse atrás, eu não viveria determinadas coisas. Mas você pensa hoje, você tem a maturidade que você tem hoje, porque você viveu as coisas passadas. Sim, né? Então, assim, eu sou hoje porque eu vivi. E graças a Deus por isso, eu vivi o processo. Né? E graças a Deus por isso. A gente tem que entender isso. O que a gente não pode aceitar é o tempo passar e eu não amadurecer. Isso aí é que a gente não pode aceitar. É verdade. Tem que usar o aprendizado daquilo que você passou, né? Exatamente. Bom, pastora, a senhora falou um pouco da sua vida, a gente vai entrar mais a fundo ainda durante a conversa, mas eu queria que a senhora falasse um pouco como começou a sua trajetória em Deus, como é que foi lá no comecinho, quando é que a senhora se converteu, quando foi o dia que a senhora teve a experiência com Deus mesmo, dizer eu sou filha Deus Altíssimo. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A minha família é toda católica. Então, eu tenho uma formação católica, estudei por 10 anos numa escola católica, fui batizada, fui crismada, fiz o SEGME, né, Encontro de Jovens. Mas ali era mais eu não entendia nada, eu estava ali como... E nem ia muito, por exemplo, no SEGME, por causa que é dos amigos, e aqui não é nenhuma crítica, nem nada. Era o tempo que eu vivia, né? Era a maturidade que eu tinha. E eu comecei a namorar com o meu atual marido, que ele era de uma banda de pagode, eu ia muito pra festa e tal. E aí eu conheci lá e ele era bem mundano, cantor de pagode, tudo. Meus pais não queriam, meu relacionamento com ele, resumindo, ele se converteu. E muita gente pensa que eu me converti primeiro porque aos olhos que é do mundo eu era a certinha, aos olhos que é do mundo. Veja bem, os olhos que é de Deus são completamente diferentes, né? Eu era que a certinha, já fazia faculdade, né? Tudo bem direitinho, família tradicional, blá, 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 aquele negócio todo. Ele é do Rio Grande do Sul, veio com 18 anos, então não morava com os pais, era de festa, de farra, dessas coisas. E ele se converteu primeiro, né? E eu tinha um preconceito muito grande contra esses evangélicos, pelos testemunhos que eu tinha, vizinhos, enfim, mas eu nunca que adentrei, de fato, a palavra. E quando ele se converteu e ele me chamou para ir para a igreja, eu fui, mas mais pelo fato de estar com ele, porque ele era bem mulherengo, né? Então, ele me escolheu, ali já era uma honra. Os jovens riem quando eu falo isso. Aí eu fui.
E foi a única igreja que eu congreguei na minha vida, que é o Verbo da Vida, na época era na Avenida 6, no Alecrim, e de lá eu fui para a minha igreja, que foi outro chamado de Deus, não foi um desejo, foi um chamado. Aí, desde o dia que eu entrei naquela igreja, que Deus falou comigo, era uma voz diferente, era uma voz viva. Deus era vivo, de fato, Jesus era vivo, e ali me incomodou. Né? Por incrível que pareça, me incomodou. Então, por isso, quando a gente vê alguém, a gente está falando a palavra, e aparentemente vê alguém ou esnobando, ou, sabe, como se não tivesse que recebendo a palavra, não volta vazia. Continue e deixe Deus fazer o trabalho. É verdade. E ali me incomodava muito. Foram 3 meses que eu fiquei indo. E aquela palavra viva me incomodando, porque eu não queria ser crente. Porque eu não queria ser crente. Por causa do histórico que eu tinha de outros testemunhos. Teve no meio período um dia que lá tinha uma escada, eu era no primeiro andar, e a palavra foi tão forte, que do nada eu desci correndo a escada. Desci, né, correndo. E era com a mão no ouvido, dizendo, eu não vou ser crente, eu não vou ser crente, eu não vou ser crente. E os diáconos até acharam estranho, né, desceram, a senhora tá bem, me pegaram desse jeito, eu não vou ser crente, eu não vou ser crente. Aí quando ele falou, a senhora tá bem, foi que eu fui me tocar, eu disse, não, tô bem, mas eu não vou subir mais aí, eu nunca mais venho nessa igreja. E André firme, se você não quer ir, problema seu, eu vou, né? E o importante é que, aparentemente, ele continuava a mesma pessoa, cabelo pintado, bem pagodeiro, cheio dos olhos, dessas coisas de pagodeiro. Graças a Deus ele mudou, porque era muito brega, Jesus. Até hoje eu pergunto, como é que é? Mas até que um dia, eu estava sentada, era uma igreja grande, eu estava sentada na metade, e o ministro, um profeta Herênio, fez o chamado, e eu estava tão envolvida que eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, que eu me dei conta que eu levantei a mão, eu baixei, porque eu não posso ser crente, você está entendendo? Aí ele viu. Aí como ele viu, eu disse, eu vi, pode vir. Aí eu sei que a igreja já estava orando, e eu não sabia, né? Aí foi aquela alegria, blá, blá, blá. E eu nunca voltei atrás, nem eu, nem ele. Aí a gente foi construindo o quê? Meu filho mais velho tem uns 16 anos, aí eu fiz o Rema, que é de lá, várias outras coisas. Tem quase 20 que eu me converti, por aí. Eu não sei o tempo exato, mas é por aí. Mas, diferente que é de André, a minha conversão foi mais difícil. Né? O meu processo de santificação foi mais difícil. Eu questionava muitas coisas com Deus. Muito. André, como era do mundo errado, né? Então ele se entregou com o chamado que é profético, que ele tem, que é muito forte. Deus foi revelando coisas e ele foi muito intenso. E eu certa, para que eu quero Deus? E isso é uma das grandes falas. O Senhor me usa muito para falar com pessoas. Para que eu quero Deus? Não faço mal a ninguém, entendeu? Não, eu amo a Deus. Mas para que eu ficar aqui? Só que eu não conseguia sair. Entendeu? Aquilo já ardia era dentro uma palavra viva, eu não conseguia sair. Então era como se fosse o natural brigando com o espiritual. Né? Então foi muito difícil a entrega. Eu digo que foi um dia desse. Eu posso dizer que eu comecei de fato a entender e a não questionar determinadas coisas do reino espiritual, porque a gente quer falar do reino espiritual com argumentos naturais. Né? Então, assim, a minha conversão foi há quase 20 anos, mas o meu processo de santificação, que é exatamente largar o velho homem, as coisas que o velho homem pensa, os hábitos, né, a cultura, tudo isso. E muitas vezes quando a gente fala isso, a gente pensa mais de roupa, de festa, mas é um modo de pensar a vida, o modo de pensar os problemas. E quem é correto para o mundo se questiona muito, por que isso está acontecendo comigo? Eu não faço mal a ninguém. Por quê? Então isso é um processo difícil que a gente tem que entender e que a gente precisa submeter. Porque quando a gente abre os olhos, sabe, Saulo, quando ele caiu,
né? E Deus tocou a vista dele e depois de 3 dias ele abriu os olhos e ele começou a enxergar as coisas totalmente diferentes, né? A palavra, ele conhecia a letra, ele conhecia tudo, mas ele passou a enxergar totalmente de forma diferente. Então, de repente, você pode abrir os seus olhos e dizer, caramba, é assim, eu não... Né? E a paz, que excede todo entendimento, passa de fato a habitar dentro de você, né? E aí você percebe que a transformação é de dentro para fora. É verdade. Não é de fora para dentro. Por isso que não é assim. Por isso que é um processo. Cada um tem o processo. seu, né? O seu processo ali com Deus. É verdade. Até porque somos diferentes. Histórias Sim, diferentes. Individualmente, Né? tem seu processo individualmente. Aí cada um, né? Deus na sua soberania, sabe? Trabalhar, né? Em cada um de acordo com aquela, né? Ah, Edgene é assim, então eu vou trabalhar assim com a Edgene, né? Ela precisa romper isso. Já a Thaísa não, precisa romper aquilo. Então vamos ir trabalhando. Já fica a moldando. deixa, né? Para quem está nos ouvindo, que às vezes a gente quer se comparar, né? Sim. Ah, mas fulano consegue ser assim, eu não consigo. Ah, mas se eu for para a igreja, né? E eu não vou conseguir ser assim, né? E com Deus não tem uma forma, né? Não tem, não. Deus não quer um monte de robô. Não. Ele é muito pessoal, né? Ele não quer manipular, Não. né? Ele Nem quer padronizar. tratar Individualmente. relacionamento mesmo, né? Então Ele não é pai, se nós somos preocupe, filhos. vá-se embora porque Só né? não pare. Né? Só não pare, as circunstâncias não podem nos parar. Verdade. O que o mundo está querendo, os medos, as incertezas, os problemas, isso não pode nos parar, porque o que tem além disso, minhas amigas, é tão glorioso. É tão glorioso. Algo que o mundo não consegue dar. Tá aí, tem várias tentativas, mas só Deus é a paz. Então, a nossa diferença enquanto cristãos para quem não é cristão não é o estilo de vida. Isso também conta, mas os problemas... Eu me converti hoje, os meus problemas vão continuar. Vai, sim. Né? Vamos supor, aí eu me converti hoje, minha vida está resolvida. Tá, não. Só que agora você não está só. Sim. Né? Só que agora o Deus Todo-Poderoso habita em você para lhe ajudar e capacitar a resolver esses problemas. Verdade, né? É verdade. Mas o que nos difere é a forma que a gente enxerga essas coisas, né? E isso é sobrenatural. Muitas vezes você diz, uma cura é sobrenatural. Mas ter paz em meio à adversidade é sobrenatural também. É sobrenatural. Não é para qualquer um, não. Só para quem é filho. Então, se você não é filho, filha, venha para cá. Amor na casa do pai tem. E muito. Pastora, vamos aproveitar, tá tão gostoso, né? Nosso momento, Eu vou nossa comer. mesa. Olha, fica à eu não sei vontade. se vocês estão vendo, mas o zelo, o cuidado, o lanche, isso aqui realmente está maravilhoso. Vamos continuar nessa mesa, né, de comunhão. Mas eu queria entrar num assunto que escuto, né? Às vezes assisto a senhora seus devocionais, que é uma bênção, indico. Sigam a pastora Thaísa. Todo dia cedinho ela coloca lá o devocional, uma bênção. E eu queria saber, pastora, como a senhora consegue lidar com a sua demanda, porque são várias demandas, né? Igreja, Escola. casa, né? Escola, profissão. Como é que a senhora tem lidado com essa demanda, né? Nos dias de hoje, que tá bem complicado para a mulher, né? A sociedade cobra uma perfeição da mulher, né? Que a gente dê conta de tudo, né? Mas me diga aí qual a sua perspectiva. Ela cobra e, ao mesmo tempo, ela quer identificar a mulher em algo que ela não é. Então, hoje a gente escuta muito, mulher é o que ela quer ser. Né? E isso é perigoso. O empoderamento feminino que querem passar. Né? Então, assim, Deus fez a mulher para um propósito.
Mas o mundo que não conhece a Deus, que não conhece a palavra, vê essa palavra submissão como algo de inferioridade. E quem conhece a palavra sabe que não tem nada a ver. Quando a gente se sente amado, que o papel do homem é bem mais difícil do que nós. É verdade. Que é amar Deus não deixou fácil, não. Aí, quando nos sentimos amadas, tudo é fácil. Né? Tudo é fácil no sentido de uma força. Por exemplo, se você perguntar como é que você consegue, eu não sei. Não sei. Tem dia que a gente tá mais acelerado para não ser estressada. Né? Tem dia, mas assim, eu não tenho empregada em casa, até porque a gente só chega no final da tarde. A minha mãe ajuda com os meninos, tem essa rede de apoio. Mas assim, em casa, quer queira, quer não, é a mulher, né? Mas eles ajudam. Quando eu fico brincando, eu disse, olha, a única mulher dessa casa sou eu. Então, quem era para estar aqui sentada de perna para cima era eu. Mas aí a gente vai se ajudando. Então, assim, eu não sei dizer como é que você consegue. Tem uma receita. Eu acordo a hora, faço isso, para isso. Lógico que nós temos a nossa rotina e tudo. Mas não tem como você vencer esse desafio de ser mulher hoje, com outras profissões além de ser, né? Isso não tira essa responsabilidade de ser esposa, mãe, dona de casa, professora, pastora, né? E com as minhas inquietações individuais também, que eu trato com Deus, né? Por esses dias, uma coisa que eu vou até revelar aqui para vocês. Eu sempre pedi a Deus, depois que eu comecei no ministério, assumir de fato essa responsabilidade, porque o nosso ministério ele é independente, então não tem ninguém acima de nós para que a gente converse e tome. Eu digo, Senhor, me dê uma amiga que seja mais madura, experiente, no ministério, que me ensine. Porque por mais que eu troque com meu marido, mas eu sou mulher, né? Como você disse, não, mas aqui no nosso podcast a gente conversa porque nós somos mulheres, né? Então tem coisas que, por mais que eu tenha liberdade de conversar com o André, mas ele não vai entender. Porque ela é homem, eu sou mulher, né? E eu nunca tive, né? Deus nunca mandou, né? E aí eu esqueci. E por esses dias eu orando, né? É diário o meu devocional com Deus, eu e Deus, é diário. Talvez o segredo seja esse. É diário e inconstante, porque senão eu não suportaria. Respostas, decisões que eu preciso tomar, Ele me orienta, né? Então, cada vez mais intimidade, cada vez mais fortalecido esse relacionamento, que é um relacionamento, está, mais a gente vai conseguir discernir a voz do Espírito, porque são muitas vozes, né? A voz da nossa mente, ela grita, mas a gente não deve atender, né? A voz do Espírito, a voz das nossas emoções é uma voz também, ela fala, né? E eu nunca tive essa amiga. Eu costumo dizer que eu sou meio solitária, né? Eu costumo dizer que eu sou meio solitária. Eu conheço muita gente, estou rodeado com muita gente, no trabalho e tudo, na igreja, mas eu digo que eu sou solitária. Mas não é uma solitária de tristeza, mas eu né? entendo. E aí o Senhor me disse assim, olha, minha filha, existem coisas que estão por vir no futuro, que você precisa estar muito ciente da minha voz, né? Muito certo da minha voz. Então eu decidi te ensinar a ouvir minha voz. Por isso que eu ainda não te dei aquilo que você pediu. Então isso espiritualmente é muito forte, né? Muito forte. E aí eu disse, tá certo. Então pronto, eu vou conversar ainda mais com você, Hoje eu já trato isso numa boa, né? Mas eu já questionei esses processos que a gente passa, né? Assim, às vezes eu tô rodeada de muita gente, mas muitas vezes que é no trabalho a gente não se identifica com o estilo de vida da pessoa também. A gente ama aquela pessoa. Eu amo minhas amigas de sala, mas a gente não se identifica. Então, assim, tem lugares, vamos pra minha casa, na casa de praia, onde vai todo mundo beber, então eu não me identifico. Não lhe cabe, né? Não é nem ela tá me convidando com a maior boa vontade do mundo, em nenhum momento ela vai querer me forçar a beber, porque ela sabe, mas
Vocês sabem o que é que eu estou Se dizendo, né? sentir, né? Sim. É, O nosso- assim, à vontade, o nosso cantinho. Então, a gente vai construindo. Então, hoje, os afazeres de Thaisa no trabalho, hoje é onde eu sofro mais pressão. Pela minha forma de pensar, que é totalmente diferente. Eles sabem no meu posicionamento político, né? Por exemplo, um Sim. professor. A escola hoje, ela é totalmente de um lado e eu parto para outro lado político. Sim. Então, a gente eu me posiciono mesmo lá, né? No meio deles. Então, isso faz com que haja Sim. ao respeito, né? Por exemplo, na educação eu já assumi já várias posições, presidente do Conselho Municipal de Educação, de plano de carreira de professor, cargo comissionado, por 10 anos eu fui responsável pelas creches de Natal, né? Coordenei, que chama de 100 mês de Natal, é perseguição política. Já sofri muito, recentemente sofri, que eu fui candidata, né? Então a perseguição política mesmo que é direta, de abrir processo administrativo, de eu ter oficial que é de justiça me procurando, lá em casa, né? Mas tudo isso caiu por terra, porque a gente precisa insistir em fazer o que é certo. É verdade. Né? Porque por mais que a gente passe por momentos de pressão, porque a luz, ela sempre vai incomodar as trevas, e o nosso mundo é comandado pelas trevas, então as trevas vão nos perseguir, mas quando a gente faz o que é certo, aquilo não se sustenta. Sim. A gente vai sofrer, vai penar um pouquinho, mas aquilo não se sustenta. Então, por exemplo, receber com um oficial que é de justiça em casa, para mim foi terrível. Não. Foi o que eu fiz. O que foi que eu fiz? Então, foi uma coisa totalmente sem nexo, que caracterizava perseguição. Você devia estar na justiça, você devia... Não, o meu jogo não é esse. Sim. O meu jogo não é esse. Deus é o meu justo juiz. Ele vai fazer justiça, e tudo que eu conquistei foi Deus chamando. Eu não fui atrás de nada, inclusive a política. Né? Esses cargos que eu assumi na educação, a igreja, né? Aí, os meus filhos, eu não podia ter filho, né? Os meus filhos, o meu marido, que era um homem improvável, totalmente improvável para o mundo, né? Para o mundo e para Deus, então, né? E para servir a Deus e para ser o servo. Então, tudo isso acontece quando a gente, de fato, se coloca na mão do Senhor, né? É verdade. Deus é perfeito, né? É verdade. Olha a história que ele construiu. Pastora, falando um pouco sobre seu encargo pastoral, eu queria que a senhora passasse para quem está assistindo e para a gente também, para aprender um pouco, quais são suas dificuldades assim, em lidar com várias pessoas, com várias cabeças, qual a dificuldade dentro da igreja que a senhora tem travado hoje em dia, porque a gente sabe que hoje o pecado está muito relativo, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. É desafiador, mas a primeira coisa que a gente tem que entender que o pastoreio, ele não é um status, é um chamado. Sim. Então, aquele que se levanta para ser pastor, com a vaidade de ser pastor, ele não vai durar muito tempo, não. Né? E isso aí é um chamado, né? Então a gente tem que entender isso. Então é um desafio, e a igreja é na minha casa. Então eu, brincando, né, digo assim, olha, eu não tenho como disfarçar, não. Aqui não tem como disfarçar, não, porque todo mundo tá vendo, não tem aquela que prega, e depois que prega é outra pessoa, porque todo mundo tá me vendo quem eu sou dentro de casa, como mãe, como esposa, como pastora. Mas o grande desafio é esse, eu posso dizer, em todo lugar, e principalmente na igreja, é você escolher pela verdade. Isso é muito difícil. Muito difícil. Eu sou amiga dela, somos amigas, mas eu sou pastora. Eu tenho uma obrigação de dar uma cobertura espiritual para ela, para todos que estão sobre a nossa responsabilidade, do meu marido enquanto pastor e eu enquanto, né, ajudadora, mas muitos chamam de pastora, né? Então isso é mais... A minha obrigação é dar essa ajuda, dar esse apoio, dessa cobertura pastoral, de fato, para a minha amiga que eu amo de paixão. E aí as pessoas, elas não sabem separar o pessoal, né? E aí, como eu vejo ela muito mais além do que ela está hoje.
E como eu vejo ela, como Cristo vê, não sou eu que vejo, como Cristo vê ela muito mais além, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? E eu tenho, enquanto autoridade espiritual, de dizer isso para ela. Eu tenho isso por mim, eu tenho essa obrigação de dizer isso que é para ela. Lógico que cada pessoa é uma, cada uma tem o seu tempo, eu tenho que entender isso também. Eu não posso tratar uma diaconisa que me serve para uma pessoa que se converteu hoje, né? Não é que eu estou usando 2 pesos e 2 medidas, é a maturidade. Eu pego sua filha menor, eu vou tratar ela de uma coisa do que o seu filho que é mais velho, mas não é porque eu gosto mais de um, eu quero, porque eles têm níveis de maturidade diferentes, né? E aí, quando eu vou com a verdade, acabou-se a amizade e acabou-se a ovelha. Na maioria dos casos, né? Isso é muito difícil, isso foi o meu... É ainda, mas aí a gente vai amadurecendo, entendendo as coisas espirituais. Um dos meus maiores desafios e tristezas e muitas, porque a gente já perdeu, não sei se eu posso dizer isso, pessoas que eu sabia que quando elas saíssem, elas não iam suportar e iam voltar pro mundo. Mas dizer isso não adiantava. E aconteceu o que aconteceu, né? Separações e muitas outras coisas. Então isso é doloroso. Eu digo que o que é mais difícil é do Senhor. Você diz assim, então pronto, eu não vou falar mais. Na hora que eu dizia para o Senhor que eu me burrava, eu disse, eu não vou falar mais. É bem mais lindo você estar no púlpito falando, mas Deus me chamou para essa verdade. Confrontar a mentira que está atuando. Quando eu digo mentira, não é pecado. Quando eu digo mentira, por exemplo, a gente está no outubro, Setembro. Setembro, minha gente. Setembro amarelo, né? Do combate ao suicídio. Sim. Então, quando eu digo que é para ela, eu fiz, ei, Deus é maior do que a sua dor. Aí veio e disse assim, você é muito insensível para a depressão. Você não sabe que é minha apoio. Eu fiz, não, eu estou querendo, porque eu lhe vejo além disso. Então, tem muita gente que não vê assim. Né? E aí vem o conflito. Então, isso é muito fé. E esses desafios que chegam na igreja, que essas várias... né, ideologia de gênero, todas essas coisas que vêm adentrando a igreja e a gente precisa saber lidar. A gente deve acolher enquanto pessoa, porque se a igreja quer nos salva, o mundo é que não vai salvar. Agora, eu não posso esconder a verdade. Como fazer isso? Como fazer isso? Então, a gente acredita lá, por exemplo, que se eu recebo um casal homossexual, vamos supor que isso está cada vez mais comum, eu acolho, eu prego a palavra, a gente ama, porque eu sempre digo no meu trabalho, ei, eu tenho que respeitar você, não é porque você é negra, não é porque você é homossexual, não é porque você é da classe pobre, é porque você é ser humano. Né? Então, eu tenho que lhe respeitar, porque você tem os mesmos direitos que eu. Mas essa divisão está causando muita confusão na cabeça das pessoas. Se eu coloco a minha opinião, quer dizer que eu estou sendo preconceituosa. Não necessariamente, lógico que tem, mas não necessariamente. Então, eu tenho que acolher, tenho que receber, mas eu não posso dar responsabilidades ministeriais. Porque quando eu chamo alguém para assumir um cargo ministerial, ele vai ser exemplo para muitos. Né? Então, isso eu não posso fazer, até que aquela pessoa, por mais que ele tenha um chamado muito latente, mas eu não posso fazer isso. Por amor àquela pessoa, por amor à palavra em primeiro lugar, né? E por amor àquela pessoa. Então, realmente, hoje, o desafio maior é você... É as pessoas entenderem que o verdadeiro amor é falar a verdade. Né? O verdadeiro amor é falar que é a verdade, porque eu não quero que ela se perca. Então, eu tenho que falar a verdade. Não como acusação, não como... Mas, não, isso não está certo. Segundo a palavra, mas eu sigo a palavra. Você está num lugar em que segue a palavra. Então, você tem que respeitar, do mesmo jeito que a gente está ali respeitando. Né? Então, isso é muito delicado. São os princípios de Deus. E eu tenho muita, por exemplo, vocês querem me ver aqui conversando, por isso que eu digo,
é um dom específico, porque é diferente uma conversa, que é o que a gente está fazendo aqui, e uma pregação, sendo direcionada pelo Espírito Santo. Então, eu tenho uma pregação muito forte, muito firme, muitas vezes até de ir para cima. Isso choca. Então, assim, isso foi um dos meus questionamentos com Deus, um dos meus muitos questionamentos. Por quê? Por quê? Né? Então, quando eu tô assim, eu tô dando aula, eu sou professora, eu sou assim. Quando eu tô conversando, eu sou assim. Mas quando tem a unção que é da pregação, há uma firmeza. E com o tempo, o Espírito Santo me disse, minha filha, você protege a palavra. Existe na sua vida uma proteção à palavra muito grande. Por isso que muitas vezes você vai para cima. Deixa eu dar um testemunho. É igual a João, João, né? mulher, já me disseram. Mas eu acredito... pastora, mas eu acredito que Deus tem... Vamos voltar um pouquinho. Deus tem uma forma de trabalhar, né? Com cada pessoa é diferenciado. Algumas pessoas, por exemplo, meus filhos, vai ter um que eu vou precisar ser mais... né? Menino! Calma lá, né? Dê um freio. Né? Vai ter um que puxa mais, né? E é correção de Deus. Então... não tem nada que esteja fora da Bíblia. Não. Né? Não. Os princípios são esses. Né? É. Se vai ser lapada ou se vai ser no amor, depende da sua personalidade. Mas eu dizia para Deus, eu preferia que fosse dessa forma. Porque eu já fui muito criticada, principalmente o pessoal que é da igreja. Entendeu? No trabalho vem essas pressões de ideologias que eu me posiciono hoje, né? Que eu sempre posiciono o contrário dos meus colegas. Para uma educadora cristã tá muito difícil. Tá muito difícil. Né? E na igreja já mudou muito. Tanto é que vocês veem, não é interessante a gente contar essas coisas que as pessoas veem muito, que é pastores como uma pessoa bem distante, esquece como se da humanidade, né? Mas, por exemplo, como é na minha casa, há tempo, já teve cultos que eu não conseguia sair, eu só fazia chorar no meu quarto. Acredito. Aí André, sabendo o meu contexto, é preocupado, mas tinha que estar lá, enquanto pastor. Eu me arrumei todinha, mas não conseguia sair, porque eu só fazia chorar. E aí eu dizia, se eu for lá para a igreja e o povo me ver que é chorando, não vai entender. Então eu prefiro chorar no meu quarto, entendeu? Hoje não, hoje eu já falo disso com muita tranquilidade, porque houve um tratamento de Deus, né? Mas o testemunho, engraçado, há muito tempo atrás, uma menina começou a frequentar, ela nunca foi membro, era prima de um membro. E um belo dia, ela leva um convidado. Ai, Jesus! Ela leva um convidado. O homem era bem mais velho que ela, eu pensava que era um tio. Aí eu estava pregando nesse dia. E eu pregando, nem lembro o que é que eu pregando, já faz um tempinho. E teve um momento que eu fui até ele, olhei bem nos olhos e disse assim, você trocaria sua família por Jesus? Não sei porque que eu perguntei isso. Mas bem assim no olho dele, aí ele bem assustado, olhou pra mim e fez sim. Aí eu olhei pra cara dele e fiz, mentira. Você é um mentiroso, mulher, misericórdia. Como é que uma pessoa pregando faz um negócio desse? Aí todo mundo, aquele negócio... Aí, na hora eu tava com a unção e nem percebi, continuei pregando. Aí eu sei que deu umas tantas, o homem saiu correndo, foi-se embora. O homem não ficou mais que no cudão, nunca mais. Aí passou, aí eu entreguei o microfone, fui lá para a porta, o diácono disse, pastora, você tem noção do que você fez? Eu disse, aquele homem, né? Eu disse, e ele saiu, né, correndo, saiu. Eu disse, meu filho, a palavra dita, agora tem mais como voltar atrás, não. É o jeito que eu posso fazer, é orar. Mas não tem mais o que fazer, não. Aí o culto terminou e lá vem a menina que trouxe ele. Aí ela vem assim, de braços abertos, como se fosse... Eu disse, meu Deus, essa não vai dar em mim. Não tem como. Ela vem, eu sei que ela se abraça comigo. Eu chego e fico parada, né? Sem entender. Aí ela disse, pastora, eu disse, o que foi? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muito, muito, muito obrigada. Hã? Muito obrigada. Ela disse, eu estava me relacionando com ele. Ele é casado e tinha me dito que ia largar a família, vê só. Ia largar a família para ficar comigo. E aquilo que você fez me deu total certeza que ele nunca vai largar a família para ficar comigo. Chega, eu fiquei parada Deus assim. purinho.
Aí eu olhei pro diácono que falou comigo, tá vendo? Deus sabe o que faz. Assim, né? Aí a menina ficou mais um tempo, depois que saiu, ela nunca foi mesmo. Mas também depois eu soube que ele bancava muito a ele e as pessoas fazem né, as escolhas. Mas Deus falou. Mas Deus falou. Aí e Deus tem suas maneiras de falar, né? A gente não entende, mas... E às vezes tem muito disso, que por muito tempo já me incomodou dentro do meu chamado, mas hoje eu tenho convicção que é um chamado. E eu tenho que acatar. Né? É verdade. Eu acredito muito que Deus usa as nossas características para aquilo que Ele quer, né? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma característica de uma personalidade mais, na minha, mais calma, e Deus vai usar, né? Daquela forma, né? A Bíblia não fala? Cada um Ele deu um dom. Então, para cada um, ele dá uma forma de trabalhar. E graças a Deus. E aí ele diz, se vira. E graças a Deus por os percalços a gente vai levando. É verdade. Agora vamos entrar um pouquinho mais na parte... aproveitar esse período, né? A senhora pincelou aí a questão do mês, né? Setembro Amarelo. E eu acredito que a senhora, como tem um público, tem a escola, né? Que é um público bem... acredito que seja um público, né? Nesse eu estou tentando procurar a palavra, mas é nesse quesito contexto, da saúde mental. Da saúde mental, abala bastante, né? É uma idade... acerta todas as idades, mas a gente sabe que envolve bastante os adolescentes e jovens hoje em dia. Crianças também. Né? Também. Isso, crianças também. E, consequentemente, também ovelhas, né? Muito. Como a senhora tem acesso. Qual a sua perspectiva sobre? Qual a sua... Sim. Assustadora. Imagina. Assustadora. O Senhor vem me direcionando muito para orar e para me posicionar em favor das nossas crianças e adolescentes. Né? Eu não trabalho em escola hoje, eu trabalho na secretaria. Eu trabalho no setor hoje que ela dá uma atenção, um apoio psicossocial às escolas. Natal tem 146 unidades de ensino, né? Mais de 50 mil alunos. Aí, essas demandas de saúde mental, de problemas, vêm para a nossa sala para a gente poder dar um encaminhamento, acionar a rede de apoio, saúde, assistência social e tentar tratar. Mas a demanda é muito maior do que a gente pensa. Então, o índice de suicídio em Natal vem crescendo assustadoramente. A orientação é que a gente não fale esses números porque ele estimula, né? Ele estimula. O índice de crianças violentadas e adolescentes violentados sexualmente vem crescendo assustadoramente, né? Por exemplo, esse eu vou dizer, em cada 4 crianças, uma é violentada. E eu estou falando em Natal, né? Não estou falando distante da gente, não. Os adolescentes que se automutilam é muito grande o número. E a escola está tendo que lidar. Nós não fomos preparados, para isso que enquanto profissionais a gente estudou enquanto ensino-aprendizagem, conteúdo, mas todas as crianças e adolescentes estão na escola. Então, ou seja, estão sob os cuidados da escola. Em um bom tempo. Né? No mínimo 4 horas, mas geralmente o integral, mas muitos voltam, por mais não seja integral, em outras atividades estão dentro da escola. Então, é assustador, né? Recentemente nós tivemos nas Quintas o caso de um aluno de um homicídio, que um matou o outro, assassinou. A gente foi lá enquanto equipe depois e ficou lá uma semana dentro da escola, recebendo os professores, recebendo os alunos. O que matou, ele era um bom aluno. E o delegado chegou a dizer, ele não tinha terminado ainda com a investigação, que foi um surto. Meu Deus. Um excelente aluno. Né? E eu vi os professores, eles sofriam muito mais pensando no aluno, lógico que muito mais não é isso, mas
porque o outro, ele mal, e eu não estou dizendo que um tem menos valor do que o outro, né, para ter esse cuidado. Porque geralmente tem um conceito que quem mata, ele não tem que é uma índole boa, não tem que é um bom comportamento, né? Mas nesse caso não foi. Então, por exemplo, o que morreu, os professores, eles mal viam, frequentavam um pouco, eles não se conheciam, assim, se conheciam, mas não eram amigos, então foi uma fatalidade. Mas foram 16 facadas. Meu Deus. Né? 16 facadas. E isso é de chorar. Eu não consigo ouvir uma situação dessa e ficar alheia. Né? E aí você tem no grupo de pessoas, e eu falo isso aqui porque lá no meio deles eu também levanto que a minha voz com essa mesma defesa, mas é uma voz solitária. E isso também é um medo que eu tenho, né? Aonde você tem o grupo que defende que está na defesa da criança e do adolescente, a rede de proteção que está em proteção, a maioria deles defende o aborto como política pública para diminuir a quantidade de adolescentes que são mães. E eu digo assim, lógico, matando você vai diminuir a estatística. Teve um dia que eu disse isso. É fato, né? Isso é fato. Né? O povo olha para mim, não é bem assim, é assim. Mas é. Né? E aí, essa coragem de fato vem que é de Deus. Você tá no encontro de mais de 70 pessoas de diversas áreas, inclusive que é promotores, você se colocar dessa forma. Essa coragem, essa força. Mas eu não digo que é coragem, eu digo que é uma sede por justiça muito grande. Todo crente devia ter, sabe? Sede e fome por justiça, por verdade. Se nós como profissionais nos colocássemos como essa voz de defesa da verdade, né? Por onde a gente... E em prol deles. Né? Porque a nossa voz, ela tem força. Tem. Né? Tem. Por mais que em muitos momentos elas tentam nos calar, mas alguém precisa dizer alguma coisa. Já faria diferença. Entendeu? Que você vê a defesa da maconha, por exemplo. Me chamaram que é para fazer parte, que é de um grupo que era políticas públicas sobre drogas. Eu pensei, pronto, acho que eles vão criar políticas públicas para combater que é a droga. Quando eu cheguei lá, o povo era conversa a favor do maconha. Você não fica aqui, não. Quando eu descobri isso, eu disse, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui com o tempo. E eu tava fazendo que é logo casado. Eu não vou ficar, não. Eu assino as atas para dizer que eu sou. Não, eu fico, não. Aí saí. Aí foi mais outro xingamento. Disse, não, fico, não. Não vou ficar no lugar que eu não sou a favor. Não fico, não tenho obrigação de fazer isso. Quando funcionário público, a gente tem essa liberdade, né? Assim, Não vai ser hipócrita, né? Eu disse, não vou nada. E aí você vê toda essa política, essa crise de identidade, né? Eu digo que o maior problema hoje de todas essas, da saúde mental, eu não sei mais quem eu sou, né? Ansiedades, depressão, suicídio, tudo isso que está dentro da saúde mental, que acaba no suicídio, que é o que a gente está combatendo aqui agora. Eu não sei quem eu sou. Eu nasci menina, eu não sei nem mais se eu sou menina. É verdade. E ainda sou validada, né? Porque, porque tem isso. Hoje em dia tem muito essa questão. Mas aí você vai se descobrir, né? Dá muita liberdade para você ser quem você achar que deve ser. Isso. E aí a pessoa já tem dificuldade, porque a gente como ser humano já tem dificuldade em se conhecer. Isso. Né? A gente depende de Deus para nos ajudar a nos conhecer em Cristo, né? Com uma liberdade dessa, você fica mais perdido ainda. Sim. Nós temos que proteger as nossas crianças e adolescentes, porque nós já temos pelo menos essa identidade de homem e mulher. Né? Mas eles não, minha gente. E com essa confusão, teve uma vez uma pessoa que disse, mas pessoas que fazem que é errado, que sempre teve. Até que na Bíblia diz, porque você está com esse discurso agora? Isso é verdade, sempre teve pessoas fazendo erro. Mas tem uma grande diferença do meu tempo para o de hoje. Por mais que várias pessoas fazem errado, mas o conceito de certo e errado era bem definidozinho. Hoje não é mais não. Hoje não é mais não. Eu faço o que eu quero. É verdade. Eu sou quem eu quiser. Isso entendeu? Interfere mais ainda na sua... E aí interfere diretamente. Então eu vou punir o que se não tem mais certo e o que é errado. Antes tinha, isso era muito bem definido. Quem fizer sabia das consequências e tudo. Então, de fato, se eu tiver que fazer, que é um apelo hoje, é em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Sim. Os números são muito gritantes. Muito mesmo. E só tem uma coisa que salva, essa identidade em Cristo.
porque remédio não salva, né? Remédio, não sou nada contra você tomar um remédio, se de fato, mas você não pode ficar dependente. Hoje eu vejo colegas que têm o maior, né, orgulho de dizer, eu tomo remédio, controlado. Uma vez a gente estava numa sala e planejando uma ação numa escola para tratar sobre ansiedade com os alunos, e aí começou, eu tomo remédio controlado, eu tomo, vixe, como é que... Aí, mas aquilo me deu uma confusão na minha mente, e eu fiquei olhando assim, mas elas falam... Mas o que era pior é que elas falavam com prazer. Porque hoje isso faz parte da identidade de um ser humano. Entendeu? É até preconceito falar, não. O quê? Eu já sofri tomo mais remédio. Não, a minha psicóloga é sabe? É um status, é algo assim, nada contra, gente, pelo amor de Deus. Mas a minha psicóloga, eu hoje tenho consulta com a minha psicóloga, então isso é um status. Não, eu tomo remédio, aí na hora eu parei, me deu uma pane assim, cheguei, eu me encostei assim, fiquei passada, aí elas no movimento, aí depois disse assim, tá tudo bem, Thaís? Elas perceberam que eu fiquei, aí eu olhei pra cara delas, eu disse, eu não tomo remédio. E eu queria dizer uma coisa que é pra vocês, não acho isso normal. Não acho isso normal. Deus nos criou para termos governo sobre as coisas, inclusive sobre as nossas emoções. O que é que ele diz quando ele criou o homem? Governe o homem sobre todas essas coisas. Eu lhe fiz sobre a minha imagem e semelhança, você governe. Tenha governo. E aí, quando a gente se distanciou de Deus, começou a ouvir outras vozes que não a de Deus, né? No caso de Adão e Eva, a gente passou a ser governado por todas essas coisas e deixou. E aí a gente, trazendo Jesus de volta, fazendo essa nova criação, essa nova criatura que é a verdadeira, renascer, a gente vai aprender a ter o governo, inclusive sobre nossas emoções. Isso. E tem isso um faz... que eu estava tentando lembrar agora. Tem Mateus, né? Tem Salmos que eu acredito que seja Davi, que ele falava justamente isso. Né? Para Deus governar os sentimentos dele. Ou não sei se era um salmo que eu estou tentando lembrar, mas não consegui. Ou se um provérbio, que era justamente isso. Que o homem é tolo quando se deixa governar por seus sentimentos. E aí vem toda essa gama de doenças mentais que muitas vezes a gente até desconhece. Como é que isso foi surgir? Né? Mas isso vem das mazelas do ser humano, a gente não pode deixar isso normal. Né? E quando eu digo isso, para muitos, você está me julgando? Não, eu estou te amando. Porque você não pode achar isso normal. Você tem que se tratar, se precisar inicialmente de um médico, de um remédio, um psicólogo, vá, porque você precisa de socorro. Hoje, você e Deus, você não tem um relacionamento firme para você, mas você vai ter. Né? E quando você tiver, aí você precisa, de uma certa forma, vai né, descobrindo a sua identidade de filho, de autoridade sobre essas coisas, de governo sobre essas coisas. E aí, essa discussão de saúde mental cessa. Tenho certeza que cessa, acaba. Tenho certeza disso. Então, realmente, a minha preocupação hoje com as crianças, com os adolescentes, nós temos, nem toda colega que está, né, à frente disso que é discutindo, ela concorda, mas muitas têm medo de se posicionar pela pressão. E certa vez talvez até concorde, né? Mas não tem coragem. Não, assim, que não concorde com que estão com aborto, com essas coisas, mas não tem coragem, porque é muita pressão e ela não tem essa identidade formada de se posicionar e de segurar mesmo uma perseguição. Mais cômodo ficar quieta, né? Ficar quieta. Então, cheguei para uma colega de sala que ela tem uma filha adotada que pegou de pessoas que é de rua. E o pai batia na barriga da mãe pedindo que ela abortasse. E ela conseguiu, tá tudo legalizado, há 7 anos, ela pegou que a menina com 8 meses. Linda, maravilhosa. Eu sou uma que, se aparecer que é para adotar, eu adoto. eu tenho amor por criança, né? Aí tem gente que tem, que é preconceito, mas eu não, tu pode vir de qualquer idade. Se Deus quiser, venha. Eu com 4 meninos, eu posso falar e adotar. Não, pode. Para jovem.
Aí, Tá eu dizia acendendo que uma queria ter luzinha. Ei, tá acendendo uma luzinha. Eu dizia antes, ser mãe, que queria ter 5. Parei nos 2, né? Em Eu. 2. Eu parei nos 2. Aí a gente tava num evento, num curso sobre violência sexual, e o aborto foi colocado como uma das possibilidades de defesa, né? E aí depois, eu fui, peguei, para ela, cheguei, né, na sala que a gente trabalha junto, aí tava só nós duas, eu tenho intimidade com ela, eu digo, fulana, você defende o aborto? Porque você balançou a cabeça naquele dia que a professora estava... Não é que eu defenda, mas não sei o que. Aí ela enrolou. Pode? Não, pode continuar. Aí enrolou, aí eu disse assim, deixa eu dizer uma coisa. No dia que você defendeu o aborto, você está negando sua filha. Porque você só tem ela, que você diz que é bênção de Deus na sua vida, porque a mãe dela que não abortou. Aí chega ela, tomou um choque. Disse assim, nunca defende e fica também aqui. Nunca defenda, por mais que você não tenha ainda entendimento completo da coisa, mas nunca defenda nada que você quer que chegue na sua casa. Você quer que a maconha chegue na sua casa? Você quer que o aborto chegue na sua casa? Você quer que um filho seu, por mais que você ame, por mais que de uma certa forma você não vai expulsar de casa, mas ele seja homossexual, por exemplo? Ou seja trans? Entendeu? Então, não defenda. Não defenda. E eu disse para ele, quando eu abro a boca, eu não abro que é por mim, porque a minha identidade já está formada. Eu abro pelo meu filho, antes que chegue. Antes que chegue na minha casa. Porque se chegar, eu não vou ficar feliz. Por mais que no final, quer das contas, a gente vai amar, vai abraçar, porque é filho, claro, né? Mas vai trazer um conflito muito grande para minha casa. Tá entendendo? Então, nunca defenda algo que você não quer que chegue na sua casa. Essa é a minha maior defesa de tudo. Se você não entende essa discussão, então pense, você iria ficar feliz se chegasse na sua casa uma plantação de maconha lá e você vê seus filhos fumando maconha e aí o que vem que é depois só Deus sabe? Não, eu acredito que não. Então não defenda, né? E é essa bandeira que eu levanto enquanto professora. E hoje eu sei que o inimigo tentou me enganar com a minha voz. E hoje eu sei o chamado que eu tenho, que eu digo que é o chamado com a verdade, com a defesa da verdade, seja na igreja, seja no meu trabalho, seja em casa, né? Os nossos que maiores frutos são nossos filhos. É verdade. Então, todos bem. E por diversas vezes eu passei por momentos que é difíceis com meu marido, pensando em desistir da igreja, e foram os meus filhos que nos levantaram. Mamãe e papai, nós conhecemos vocês, Deus vai fazer. E estamos aqui com vocês, trabalhando que é na obra, pode ficar só nós 4, ele dizia, mas Deus vai fazer porque nós conhecemos o coração de vocês. Né? Então, a família precisa ser resguardada. Né? Então, se muitas vezes a gente está com esses questionamentos, olhe para a sua família, que é o nosso, de fato, que é o maior ministério, né? Que eles convivem conosco em todas as situações possíveis e eles são o que nós somos. Né? Então, se você está com sua família, você está no caminho certo, com certeza. A nossa mesa está chegando ao final. Que bênção, que bênção. Mas muito abençoada. Muito abençoada. Eu acho que, né? Bem rica de conhecimento, né? Eu acho que de esclarecimento. No dia que a gente quiser fazer com o outro, cada tema que eu falei pode ser discutido. Eu acho que ficou a deixa. Mas olha, fica aí, de fato, que é a dica para vocês que estão com esse veículo na mão, né? E a gente tem que usar em prol do reino também. Sim. Que comecem a amadurecer, perguntar que é para Deus, lógico que tudo a gente faz sobre a direção do Espírito Santo, para usar esse instrumento que Deus chamou vocês obedeceram, né, com qualidade, com zelo, e para começar a ajudar nessas discussões mesmo, porque vai ficar cada dia mais apertado. Eu não tenho dúvida disso.
a briga vai ser grande, nós vamos passar por um grande antes da volta do Senhor, eu tenho convicção que a gente vai passar por um grande avivamento, mas antes vai ter uma grande perseguição, para que os escolhidos de fato sejam eles que a partir desse momento governem a igreja, né? Então, para terminar, juro, eu tive uma visão antes da pandemia. Ninguém sabia o que é pandemia e tal. Nós vamos passar por dores que é maiores. Não, talvez a gente passe por dores que é maiores. Por isso que a gente tem que se preparar para que Cristo seja revelado de fato. Se a gente for olhar para a história, no Antigo Testamento, toda vez que a humanidade estava totalmente pervertida, alguma coisa acontecia para que a manifestação divina viesse. Então, isso faz parte da história e não será diferente aqui conosco. E aí eu tive um sonho, uma visão, não foi nem sonho, eu estava dando um cochilinho no sábado à tarde e acordei, aquela cortina assim mesmo, acordei não, abri os olhos, aquela cortina que não foi sonho, uma multidão. E as pessoas da frente começavam a cair, como se estivesse levando tiros. E quando chegava na metade da multidão, aqueles tiros que cessavam, as pessoas ficavam em pé, uma olhando para a outra assim, e agora? O que é que eu vou fazer? E agora? Poucas pessoas que estavam aqui na frente ficavam em pé. E aí acabou-se e eu fui, né, orando, e com os dias o Senhor foi me revelando que, na verdade, hoje, a igreja está sendo representada por quem não é. Sim. São homens e mulheres chamados por Deus, mas que no decorrer a vaidade, muitas coisas tomaram de conta e a essência foi perdida. Mas você pergunta, mas por que Deus ainda mantém essas pessoas? Porque Ele não tem quem coloque no lugar. É verdade. Ele não tem quem coloque no lugar. E a palavra dele não pode parar de ser pregada. E aí aquelas pessoas que ficaram assim entreolhando para ele, a vez delas chegaram, as pessoas de coração puro, de coração sincero, e elas não sabiam o que fazer, por isso que elas ficavam assim entreolhando. Então a mensagem que Deus me disse é: capacite os meus escolhidos para que no momento certo eles assumam o lugar devido. Então é isso que a gente tem que entender, a gente tem que se dispor a assumir posições espirituais, a assumir posições mesmo, porque o nosso coração ele já foi aprovado, né? Nós já passamos por muitas batalhas e nunca negamos o nome do Senhor Jesus, né? Então é de pessoas como nós, eu me coloco mesmo, com muita ousadia me coloco nesse, né? Pessoas como nós. Eu sou medrosa, mas eu me coloco à disposição. E o Senhor precisa que a gente entenda hoje que Ele quer que a gente assuma posições, né, espirituais. Então vamos caminhar, eis-me aqui, Senhor, me capacite a partir da minha história, a partir da minha vida, a partir do que você quer que eu seja, e muito em breve, sem vaidade, mas com o único objetivo de glorificar o nome do Senhor, eu estarei fazendo a sua obra como você quer. E isso é muito forte, né? E desde então eu me levantei como uma que é leoa, aí eu vim que é mais forte, tá errado, é assim, né? Aí tem hora que recuava, mas eu vou, e aí a gente vinha. Vamos nos preparar. É isso, meninas, se deixar eu falo. Professora? Mas muito abençoada. Essa mesa, estou regozijando. Eu também. Amém. Só aprendendo, só recebendo. Eu acredito que o pessoal que vai assistir também vai se encher, né, de conhecimento, amém. De alerta para se despertar, né, espiritualmente, na vida pessoal mesmo. Eu quero já deixar aqui registrado. Um prazer. A nosso segundo encontro, porque tem muita coisa ainda para se conversar, para aprender, né? Alguns temas, alguns tópicos que a senhora falou aí, para a gente esclarecer mais. Para o pessoal que vai assistir. Realmente, a gente precisa se colocar à disposição como voz da igreja, né? Como voz de Deus mesmo na terra, né? Em nome de Jesus. De Deus. Teve uma postagem que eu coloquei lá no meu Instagram, no feed mesmo, que dizia assim: o bem está fraco. Porque a gente não está se posicionando. E como a gente não está se posicionando, o mal está ganhando terreno. Muito forte isso. Muito forte.
É isso, meninas. Também foi um prazer, viu? Prazer todo Eu nosso. amo falar sobre essas coisas, então, quando precisar, eu estou aqui, indicando também que é pessoas, fazendo com que o trabalho de vocês cresçam, continue firmes, né? E o Senhor vai sempre colocando, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. O Senhor vai sempre colocando alguém, direcionamentos, porque nasceu do coração Amém. dele. Eu tenho Amém. certeza Amém. disso. Amém. Fechou? Então essa foi a mesa com a nossa pastora Thaís, cheia de conhecimentos, de instruções para você. Então você que vai nos assistir, que está nos assistindo, compartilha, segue no Instagram, vai lá no YouTube também, que vai sair o vídeo completo dessa mesa maravilhosa. Tenho certeza que você vai ser abençoado, você vai ser enriquecido com o que a pastora passou aqui pra gente. Então esse foi mais um Na Mesa Podcast.